Constituição Federal de 1988. Título 6. Da Tributação e do Orçamento. Capítulo 1. Do Sistema Tributário Nacional. Seção 1. Dos Princípios Gerais. Seção 3. Dos Impostos da União. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre: inciso 1. Importação de produtos estrangeiros. Inciso 2. Exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados. Inciso 3. Renda e proveitos de qualquer natureza, igual IR. Inciso 4. Produtos industrializados, igual IP. Inciso 5. Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, igual IUF. Inciso 6. Propriedade territorial rural, igual ITR. Inciso 7. Grandes fortunas, nos termos de lei complementar, igual IGF. Parágrafo 1º. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. São os 4 extrafiscais: imposto de importação, exportação, operações financeiras e produtos industrializados. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 3. Imposto de renda. Inciso 1. Será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei. Parágrafo 3º. O imposto previsto no inciso 4. Imposto sobre produtos industrializados. Inciso 1. Será seletivo, em função da essencialidade do produto. Inciso 2. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Inciso 3. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Inciso 4. Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei. Parágrafo 4º. O imposto previsto no inciso 6 do caput. Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Inciso 1. Será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Inciso 2. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Inciso 3. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Parágrafo 5º. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5 do caput deste artigo. Imposto sobre operações financeiras, devido na operação de origem. A alíquota mínima será de 1%, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. Inciso 1. 30% para o Estado, o Distrito Federal ou território, conforme a origem. Inciso 2. 70% para o município de origem. Artigo 154. A União poderá instituir: inciso 1. Mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos discriminados nesta Constituição. Inciso 2. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Seção 4. Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: inciso 1. Transmissão causa-mortes e doação, de quaisquer bens ou direitos, igual ITC. Inciso 2.
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Igual ICMS. Inciso 3. Propriedade de veículos automotores. Igual IPVA. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1. Transmissão causa mortes e doação. Inciso 1. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal. Inciso 2. Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal. O imposto sobre transmissão causa mortes e doação. Inciso 3. Terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. Alínea A. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Alínea B. Se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. O imposto sobre transmissão causa mortes e doação. Inciso 4. Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Atenderá ao seguinte. Inciso 1. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. O ICMS atenderá ao seguinte. Inciso 2. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. Alínea A. Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. Alínea B. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. O ICMS atenderá ao seguinte. Inciso 3. Poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Inciso 4. Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação. O ICMS atenderá ao seguinte. Inciso 5. É facultado ao Senado Federal. Alínea A. Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. Alínea B. Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. O ICMS atenderá ao seguinte. Inciso 6. Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12, g. Convênios, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. O ICMS atenderá ao seguinte. Inciso 7. Em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á. Alínea A. A alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto. Alínea B. A alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele. O ICMS atenderá ao seguinte. Inciso 8. Na hipótese da alínea A do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, igual diferencial de alíquota. O ICMS atenderá ao seguinte. Inciso 9. Incidirá também. Alínea A.
sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. O ICMS atenderá ao seguinte: inciso 9. Incidirá também, alínea B, sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. O ICMS atenderá ao seguinte: inciso 10. Não incidirá, alínea A, sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. O ICMS não incidirá, alínea B, sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica. O ICMS não incidirá, alínea C, sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, alínea D, nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. O ICMS atenderá ao seguinte: inciso 11. Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos. O ICMS atenderá ao seguinte: inciso 12. Cabe à lei complementar, alínea A, definir seus contribuintes, alínea B, dispor sobre substituição tributária. Cabe à lei complementar, alínea C, disciplinar o regime de compensação do imposto, alínea D, fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. Cabe à lei complementar, alínea E, excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso 10, alínea F. Prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias. Cabe à lei complementar, alínea G, regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Cabe à lei complementar, alínea H, definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10, b. Igual imunidade. Cabe à lei complementar, alínea I, fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Parágrafo 3º. À exceção dos impostos de que tratam o inciso 2 do caput deste artigo, ICMS, e o artigo 153, 1 e 2. Impostos de importação e exportação, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 12, h. Definição dos combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Inciso 2.
nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Inciso 3. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. Inciso 4. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, 12g, observando-se o seguinte: alínea A. Serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto. Alínea B. Poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. Alínea C. Poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, 3b, igual anterioridade anual. Parágrafo 5º. As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, 12g. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 3. IPVA. Inciso 1. Terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Inciso 2. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Seção 5. Dos impostos dos municípios. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre: inciso 1. Propriedade predial e territorial urbana, igual IPVA. Inciso 2. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, igual ITB. Inciso 3. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, 2. ICMS, definidos em lei complementar, igual ISS. Parágrafo 1º, sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1, IPTU, poderá, inciso 1, ser progressivo em razão do valor do imóvel, inciso 2, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2. ITB, inciso 1. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2. Compete a um município da situação do bem. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3 do caput deste artigo, ISS, cabe à lei complementar. Inciso 1. Fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Inciso 2. Excluir da sua incidência as exportações de serviços para o exterior. Inciso 3. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.